Olá, muito boa tarde. Bem-vindos a uma tertúlia da Junqueira fora do normal, vamos assim chamar, porque hoje vamos falar de filosofia e de ciência. Meu nome é Carlos Alberto Gomes, em nome da Cidadania 21, muito obrigado a todos aqueles que estão aqui presentes no vinil. Também obrigado àqueles que estão em casa ou num sítio qualquer a assistir à transmissão em direto pelo Facebook. O tema de hoje é a pós-verdade e as ameaças à noção da realidade em 2023. E comigo tenho duas pessoas que achei muito interessante convidar para discutir este tema, que à minha esquerda o Jordi Pidgem, filósofo da ciência e autor de 2 livros que saíram recentemente, Pandemia e Pós-Verdade e Técnica e Totalitarismo, estou a dizer em português, mas o título é em espanhol, não tem edição em português. Olá, Jordi, muito obrigado. Olá, muito obrigado, Carlos. Tens que utilizar o... Desculpa, muito obrigado, Carlos. A inteligência artificial ainda não chegou a esse nível do microfone de saber onde é que está o interlocutor. E tenho o Pedro Girão. Muito obrigado, Pedro. Muito obrigado pelo convite. É um médico, feito de prazer. propósito do Porto até aqui em Lisboa, para falarmos sobre esta questão da pós-verdade. Vai ser uma tertúlia bilingue, em português e em espanhol. O Jordi percebe bem o português, desde que falo com Spácio. Não é? Sim. Sim. Não posso falar bem além da língua portuguesa, portanto falar em espanhol, mas acho que percebo mais ou menos. A gente desenrasca-se com o portunhol, não é? Que é aquela coisa muito típica do português. Portanto, vou fazer as perguntas em português e o Jordi responde em espanhol. O Pedro, fazes como quiseres. Estás à vontade. Primeiro que tudo, este tema, penso que se calhar algumas pessoas nunca ouviram falar deste conceito da pós-verdade. O primeiro livro de uma trilogia que o Jordi está a escrever chama-se Pandemia e Pós-Verdade e se calhar pedia para muito sucintamente, Jordi, explicares o que é a pós-verdade. A nossa cultura ocidental da sempre ha valorado muito a verdade. Era como nosso norte. Da fa muito tempo... Perdón, he dicho que hablaría en español. Sí, desde hace muchas décadas se ha ido erosionando la idea de verdad. Del mismo modo que se ha ido erosionando la idea de libertad y los nuevos valores son la seguridad y el control. Un ejemplo de todo esto actual sería como durante el COVID las instrucciones que recibían, por ejemplo, Twitter y Facebook, y aquí está mi amigo Andrew Lowenthal, que es uno de los principales investigadores mundiales en lo que se llaman los Twitter Files, los documentos que están apareciendo de Twitter que muestran la censura que hubo ahí. Pues bien, la censura que recibían, las órdenes de censura o las indicaciones de censura que recibían Facebook y Twitter, incluían censurar información sobre las vacunas que fuera verdadera, si podían incitar a dudas sobre la llamada vacunación. Esto significa que la verdad ya no importa, importa lo que el Estado decide que es seguro. Y tenemos muchos otros ejemplos de cómo se va perdiendo la noción de verdad. Pedro, tu és médico, anestesista, o termo pós-traumático e o termo pós-verdade não é... O pós não quer dizer a mesma coisa. Explica, só para fazermos aqui um pequeno enquadramento para estarmos todos a falar da mesma... Pós-traumático, estamos a falar pós, é depois, em tempo, em termos de tempo. A pós-verdade, não, a pós-verdade é outra coisa. É realmente, já não importa tanto a verdade, mas transmitir uma emoção, levar o público a convencer-se de alguma coisa pelo lado da emoção e não da razão e da verdade propriamente dita. Nesse sentido, o Covid foi para nós todos um trauma, portanto, agora sim estamos no pós-traumático também. O termo pós-verdade, segundo o dicionário de Oxford, em 2016 foi eleito a palavra do ano. E a pós-verdade tem sido sempre associada às fake news, à desinformação. No fundo, criar uma realidade, uma verdade paralela com base nas emoções e não na realidade. Mas esta abordagem que queremos fazer aqui da pós-verdade é inversa, não é? Tem a ver com o tal conhecimento científico que foi assumido como a verdade, mas que sequer não foi tanto assim, Jordi.
Sí, también hay otro elemento de la posverdad, que es el hecho de que hasta no hace muchos años, si a un político se le enganchaba, se le veía mintiendo, eso era una vergüenza y tenía que disculparse públicamente. Hoy en día los políticos pueden decir mentiras y si se descubre que han dicho mentiras, no pasa absolutamente nada. Por ejemplo, se decía que Boris Johnson era un mentiroso compulsivo, pero eso no afectaba para nada su popularidad. Es otro ejemplo de cómo la idea de verdad, ya el valor de la verdad ya no es nuestro norte, y si perdemos ese norte estamos completamente desorientados. Hannah Arendt, en Los orígenes del totalitarismo, la filósofa de origen judío-alemán que tuvo que emigrar a Estados Unidos, dice que el ciudadano ideal de un Estado totalitario es la persona para la cual ya no importa la diferencia entre verdad y mentira, entre realidad y ficción, porque si ya no nos importa lo que es verdad y mentira, estamos desorientados. Entonces, en relación con lo que decía a mi amigo Carlos, se ha hablado mucho de las fake news que pueden aparecer en las redes sociales, pero las principales fake news que hemos estado recibiendo desde 2020 eran fake news institucionales, que emanaban pues, de la Organización Mundial de la Salud, de las autoridades sanitarias, de los supuestos expertos, etc. La mayor parte de las opiniones erróneas que han causado daño físico y mental en millones de personas procedían de arriba e não do pueblo. Sim, o problema é mesmo isso, é pós-verdade e é a mentira, é a tolerância com a mentira que se está a tornar universal. Passou a ser permitido mentir em nome de qualquer coisa. Deixou de ser uma questão de caráter e de honra ser verdadeiro. Eu também assisti, durante a pandemia, a várias indicações da Organização Mundial de Saúde e também do governo português, em que me foi dito claramente, bom, isso talvez não seja assim, mas temos que convencer as pessoas. Sim. Isto foi dito claramente no sentido de, se criarmos alguma dúvida nas pessoas, elas não cumprirão coisa nenhuma. Portanto, em quase tudo o que foi sendo dito, quer a respeito das máscaras, quer a respeito dos confinamentos, depois de todas essas medidas, é evidente que, cientificamente, não havia certezas. E eu sempre me impressionou, e foi uma coisa que eu abordei várias vezes nessa altura, não haver a humildade e o sentido de verdade de dizer não sabemos, ainda não sabemos. Não, pelo contrário, foi sempre fazendo afirmações pós-verdades para fazer com que as pessoas cumprissem. Mas isso sempre dentro da ideia da segurança, que é algo que nós estamos sempre a ser bombardeados, percebes a expressão bombardeados? Sempre a ter essa informação da segurança é o mais importante. E aquilo que o Pedro disse foi que não se podia estar com dúvidas por uma questão de segurança. Há uma grande ligação, não há, Jordi? Y ahora que dices bombardeados, George Orwell, antes de escribir su novela distópica en 1984, dice que él ha vivido las explosiones de bombas en la Guerra Civil Española, sabéis que fue a la Guerra Civil Española, pero que más que las bombas le asusta la posibilidad de que un día el tirano, el dictador, diga que 2 más 2 son 5 y a partir de ese momento 2 más 2 son 5. Dice Orwell, esto es peor que las bombas. Y luego en la novela, en 1984, varias veces sale esta idea, incluso en una escena de tortura en que se quiere obligar a una persona a que reconozca que 2 más 2 son 5. Lo que ha ocurrido en el COVID, en parte se puede resumir con la afirmación de que nos han dicho que 2 más 2 son 5 y si una persona decía, no, pero escuche, 2 más 2 son 4. Venían los fact-checkers a atacarte, ¿no? Entonces, bueno, esto es un gran problema porque además se ha ido erosionando la credibilidad de la ciencia y el prestigio de la ciencia. Y por cierto, en el siglo XX lo que se publicaba en una revista científica médica de prestigio era una verdad absoluta. Pero en el siglo XXI ya no es así. Uno de los artículos científicos más leídos del siglo XXI se titula Why Most Published Research Findings Are False. ¿Por qué la mayoría de los resultados de investigación que se publican son falsos? El editor de The Lancet, que es probablemente la revista médica más famosa del mundo, en el año 2015
publicó él mismo un editorial en su revista en el que decía que tal vez la mitad de lo que publican es falso. La mitad de lo que publican tal vez es falso. Decía el propio editor de The Lancet, Richard Horton, que todavía hoy es editor de The Lancet. E incluso en ese artículo había la frase "Science is taking a turn towards darkness". La ciencia ha hecho un giro hacia la oscuridad. Y cada vez más se publican artículos en The Lancet, The Lancet ahora ya no tanto, pero The British Medical Journal, que ahora se llama The BMJ, está publicando artículos, por ejemplo, uno publicado en marzo de 2022, que se titula The Illusion of Evidence-Based Medicine, la ilusión, el espejismo de la medicina basada en la evidencia, en el cual se dice desde el principio que los intereses corporativos, los intereses de Big Pharma, han colonizado las publicaciones científicas hasta el punto de que ya en muchos casos ya no son fiables. O otro artículo del BMJ, que los cito en mis libros, de un ex editor de esta revista, decía que tendríamos que pasar de creer que todo lo que leemos en las revistas médicas de prestigio es verdadero, a considerar, por principio, que todo lo que se publica en las revistas médicas de prestigio es fraudulento hasta que no se demuestre lo contrario. Esto é publicado em The BMJ. Sim, eu gostaria de dizer que, em rigor, tudo o que é publicado em ciência, em revistas científicas, e nomeadamente em revistas médicas, eu gostaria de fazer um parênteses para explicar que a medicina não é bem uma ciência no sentido tão limpo como costumamos pensar nisso, porque se estamos a falar de uma ciência exata, como a matemática, ou a química, ou a física, deve haver certezas, devemos ter certezas, embora possa sempre ser revisto. A medicina não é uma ciência exata, é uma ciência aplicada ao homem. Cada pessoa é diferente, os resultados podem ser sempre diferentes, portanto, não há o mesmo nível de exatidão, há sempre uma margem de erro. E, portanto, quando se publicam artigos, podem sempre ser revistos e chegar-se a novas conclusões. Isso sempre aconteceu. O que aconteceu muito nestes últimos anos, para além da cada vez maior pressão económica das farmacêuticas, é de supor, pelo menos, mas o que aconteceu claramente é que houve muitos artigos que foram publicados sem revisão. Isso foi visto largamente no Covid, no princípio do Covid então, de modo que nós médicos, passámos uma boa parte do Covid a utilizar protocolos e a utilizar tratamentos que, na verdade, não estavam revistos, porque não houve tempo para o fazer. Criou-se a chamada ciência instantânea, de usar e deitar fora. Então, essa ciência instantânea, como tu lhe chamaste, penso muito bem, veio criar esta noção de uma verdade pós, onde a ciência foi manipulada de forma a que se tenha uma percepção diferente do que é a realidade. Olha, uma coisa são os factos, são as verdades. O que nós achamos que são as verdades é a nossa observação da realidade. E a verdade é que houve muitos artigos que foram publicados quase sem revisão, instantaneamente. Por exemplo, nos primeiros meses falava-se muito em aerossóis. Tudo provocava aerossóis. No bloco passaram-se a usar aqueles plásticos acrílicos, tal como ainda hoje vemos em algumas lojas ou em algumas farmácias. No bloco queriam obrigar-nos a trabalhar nas cirurgias com aqueles acrílicos à frente. Isto foi defendido. Ao fim de 3 meses foi abandonado. Mas os hospitais todos deste país e de todo o mundo compraram milhares e milhares de acrílicos. Sim, portanto, esta ciência instantânea, não suficientemente comprovada, levou a este tipo de atitudes intempestivas, e muito do que se fez no Covid foram atitudes intempestivas, irrefletidas. Agora, tu dizes-me, há um propósito por trás disto? Não sei, porque pode ter sido também apenas o pánico. Mas con esto de la ciencia instantánea, es como de dos carriles, porque, por ejemplo, ha habido muchos estudios que mostraban efectos adversos de las inoculaciones experimentales, o que mostraban que las máscaras no funcionan, o que mostraban que el confinamiento no funciona. Y esos artículos se los ha enviado a revisión, a peer review,
durante meses y meses, mucho más tiempo de lo que sería necesario. Y cuando ya estaban a punto de publicarse, se enviaban otra vez a peer review. Y por tanto iba pasando el tiempo y no había manera de que se publicaran. Por ejemplo, con las mascarillas, habían estudios sobre la ineficacia de las mascarillas que no se pudieron publicar. Ahora ha salido un metaanálisis de Cochrane, que es este gran sistema de metaanálisis de datos médicos, que muestra que no hay ninguna evidencia de que las mascarillas detengan la transmisión, la infección, etc. Pero, por otro lado, había esta ciencia instantánea. Uno de los ejemplos es cómo las PCR se impusieron con un artículo que Christian Drosten envió a una revista de la que él forma parte del equipo editorial, y en 24 horas se le dio el visto bueno para publicarse. O sea, se saltó todas las peer review, porque interesaba que estuvieran las PCR a punto. Cuando, como sabéis, el inventor de las PCR, que había muerto casualmente unos meses antes, siempre dijo que no servían para hacer diagnósticos. Entonces, ha habido dos carriles muy distintos según si la ciencia estaba a favor de la narrativa oficial o si iba en contra. Esto no tiene nada que ver con la verdad, tiene que ver con defender una cierta ideología que está basada, como tú decías, en el control y la seguridad, y en convertir a las personas cada vez más en algo programable y manipulable por el Estado. Sim, sim. Mas onde é que os médicos e cientistas, durante todo este período do Covid, estiveram? Estiveram, na vossa perspectiva, reféns de algo que não deixasse que passassem a verdade da forma como eles viam? Posso dizer que, por experiência própria, não só, já me disseram isto quando eu era criança. Os médicos são pessoas como as outras. Ou seja, assim como há, se quiserem, pessoas boas, pessoas más, pessoas com problemas, pessoas que não são de confiança, tudo gente, e gente extraordinária também, e os médicos são apenas pessoas como as outras. Portanto, têm uma profissão especial, têm uma proximidade muito grande com as pessoas, têm uma responsabilidade especial, mas onde é que estavam os médicos? Estavam a trabalhar e a ser como são, uns de uma maneira, outros de outra, e neles, como em todos nós, havia uma imensa maioria silenciosa, porque houve os que se manifestaram e manobraram a favor das medidas oficiais, vários que nós vimos na televisão, muitos deles, e que ainda vemos às vezes por aí. Houve alguns que se manifestaram contra essas medidas, ou pelo menos questionando as medidas e dizendo que não tínhamos a certeza, mas houve uma imensa maioria silenciosa, não é? E, portanto, se pode dizer que serão corresponsáveis dos resultados, mas é isto, os médicos estavam aí. Deixa-me dizer, e estavam aí, como todos nós, com medo também. O medo Sim. é um fator fundamental para se perceber estes 3 anos. Concorda, Jordi, que o medo também foi dentro de médicos, com certeza, Sim. e outros cientistas que estavam com questões, com dúvidas, como o Pedro referiu, que também eles foram aprisionados pelo medo? Presionados por el miedo y presionados por toda una serie de circunstancias que había en aquella situación. Y hay que agradecer a todos los médicos que han tenido el valor de hablar públicamente para decir que 2 y 2 son 4 y no que 2 y 2 son 5, ¿no? Pero una de las cosas que ocurre también con la medicina contemporánea es que hay una presión para que el médico deje de ser una persona autónoma, con criterio, un artista, como decíamos, ¿no? Y pase a ser simplemente un técnico que cumple unas normas que impone el Ministerio de Salud o quien sea. Cada vez más hay una serie de protocolos que se han de ir utilizando y se va quitando la libertad al médico de recomendar lo que él cree. Incluso, por ejemplo, en California se aprobó una ley que prohibía que el médico recomiende, por ejemplo, en casos de COVID, lo que él considere que es adecuado para esa persona, porque, como decía Pedro muy bien, cada persona es distinta y no podemos recomendar exactamente lo mismo a las mismas personas, y simplemente tenían que recomendar lo que había dicho la autoridad. Con eso se erosiona la condición humana del médico, se le va convirtiendo en un simple como robot, ¿no? Entonces, en el caso del COVID, se impusieron una serie de protocolos que se ha ido viendo cada vez más que en muchos casos eran contraproducentes, causaban más daño que no curaban,
Y en muchos casos los médicos que estaban en primera línea de una situación en la que se creó tanto pánico, se generó artificialmente tanto pánico, ellos también en muchos casos fueron presa de ese pánico y no tenían tiempo para pensar qué estaba sucediendo y por tanto se limitaban a aplicar esos protocolos. Y por eso tienen mucho valor los que rompieron el silencio y fueron valientes para denunciar lo que estava ocurriendo. Queria só... Sabem que o Covid foi há pouco tempo, mas até parece que foi há muito tempo. E então eu gostava de recordar que isto foi em março de 2020 e de março de 2020 até, digamos, maio de 2020, o pânico era geral em quase toda a gente, porque ninguém sabia, fomos todos de tal maneira condicionados pelas notícias, pelos média, que é a outra grande coisa que está por trás das pós-verdades, é que muitas vezes são eles próprios responsáveis, querendo vender notícias que fabricam essas pós-verdades, creio eu. E então, nesse princípio, estávamos todos em pânico, e os médicos também, como os outros, como são pessoas como os outros. O que aconteceu foi que depois, a partir daí, digamos, e então em Portugal foi nítido, passámos esse primeiro verão de 2020 com uma morte por dia, 2, 5, 0, 3, e as medidas endureceram. Não sei se lembram disso, mas as medidas endureceram. Não podíamos ir à praia, não sei se lembram disso. Portanto, alguém que explique que ciência é que jamais, numa doença que provoca menos de 5 mortes por dia, num país onde sempre morreram 300 pessoas por dia por diversas causas, como é que, por causa disso, não se pode ir à praia, não se podia comer sanduíches, essas coisas todas que vocês sabem, não é? Mas tu agora antecipaste a minha pergunta, que tinha a ver com a pós-verdade, que é construída com base em algo que não é a realidade, mas como é que essa não-realidade, vamos assim chamar, ou essa realidade distorcida ou parcial, com base, por exemplo, nos tais estudos que eram feitos sem as revisões, como é que essa informação depois passa e vulgariza-se e massifica-se, massifica-se desta maneira? Falaste há bocadinho dos mídias, não é? Que tiveram uma grande responsabilidade. Jordi, concordas com isso, que todo o clima que se gerou foi possível porque houve quem amplificasse essa pós-verdade? Ahora sabemos que hubo medidas deliberadas en muchos países, tal vez en todos, para generar miedo de manera artificial. Por ejemplo, el gobierno de Gran Bretaña contrató una serie de expertos para gestionar la comunicación del COVID. Se dio a entender que eran médicos, pero resultó que eran psicólogos especializados en brainwashing, lavado de cerebro. Y la idea, porque luego se han visto sus documentos, la idea era cómo vamos a generar miedo en la población para que cumpla y lleve mascarillas y se quede en su casa, etcétera, etcétera. Con todo esto lo que ocurre es que se deja de tratar a las personas como adultos, como ciudadanos de pleno derecho, porque se supone que el gobierno está para servir a la población, no la población para servir al gobierno, y se nos trata como a niños pequeños que nos tienen que engañar para que nos portemos bien. Esto es un ataque frontal al concepto de democracia y a la dignidad de las personas. Luego tenemos el tema de los medios de comunicación que decías tú. Un elemento que también hay que comentar es la concentración del poder económico en lo que se llaman los fondos de inversión. Los dos principales son BlackRock y Vanguard, que son los principales accionistas de la inmensa mayoría de las empresas del mundo. De la inmensa mayoría de los bancos, son los principales accionistas de la mayoría de las grandes farmacéuticas, Pfizer, etcétera, son los principales accionistas de la mayoría de los medios de comunicación. Y cuando el principal accionista de la televisión y del periódico es el principal accionista de las grandes empresas, pues es normal que el periódico no critique lo que está haciendo esa empresa. O sea que esta concentración de poder, que no tiene precedentes en la historia de la humanidad, como no tiene precedentes la cantidad de dinero que las empresas tecnológicas ganaron durante el confinamiento. En las primeras semanas del confinamiento, Jeff Bezos, el propietario de Amazon, ganó la fortuna mayor que ninguna persona haya ganado jamás en la historia de la humanidad. Se cierran las tiendas
y todo empieza a repartirse a través de mensajeros. Claro que ganan una fortuna. Entonces, a este elemento también de concentración del poder, y esa concentración del poder también va en contra de la esencia de la democracia. La democracia, para tener salud, necesita que el poder sea repartido. Y en cambio vamos hacia una situación cada vez más totalitaria, en la cual cada vez más a las personas se nos trata como a niños. Y en relación con esto también, he mencionado antes a George Orwell, 1984, la otra gran distopía que nos alerta de qué puede ocurrir, Brave New World, un mundo feliz, de Aldous Huxley, describe una sociedad en la que las personas no están dominadas porque se las vigile, sino porque están permanentemente entretenidas con ficciones, con placer y entretenimiento continuo. Y nuestra sociedad ha ido cada vez más hacia aquí. Cuando éramos pequeños había una televisión que era en blanco y negro y que tenía tal vez 1 o 2 canales y enseguida te aburrías y te ponías a leer. Ahora hay una oferta infinita de distracciones y tenemos estos aparatos que nos pueden estar distrayendo todo el día cuando estamos incluso caminando por la calle con nuestros amigos todo el día con estas distracciones. Entonces, eso también contribuye a infantilizar a la sociedad. Nos permite acceder a conocimiento, por ejemplo, artículos científicos, en 1 segundo los puedes descargar. Esto es maravilloso. Pero el uso mayoritario que se hace de estos instrumentos es para la distracción continua. Si estamos distraídos, también nos olvidamos de que es verdad y es mentira. Y entonces nos quedamos en casa viendo Netflix, mientras el poder se va concentrando e a democracia se va erosionando. Mas em relação aos mídia, Pedro, achas que eles condicionaram bastante a forma como nós percepcionámos o que se passou durante a pandemia e o continua a passar-se hoje em dia? Sim, claramente, porque repara, o que aconteceu foi que, para já, também no início da pandemia, o governo em Portugal, não sei nos outros sítios, financiou os mídias, não é? Como sabem, é público, isso não é nenhuma teoria. O que aconteceu foi que os mídias, que gostam, como sabem, de vender e vender a tragédia, porque a felicidade não vende, a tragédia é que vende, e a morte vende muito. E, portanto, as pessoas não gostam da ideia da morte, não estão habituadas à ideia tranquila de que a morte é natural. E de que a morte, nomeadamente a morte de um idoso, é triste, mas é natural. Não é? E, portanto, num mundo em que não se fala da morte, em que falar da morte era proibido, de repente, todos os dias, de manhã, à tarde e à noite, é a morte, em direto, sempre. É evidente que isto demonstra, por um lado, mas isto já o sabíamos, os média não se pensam e não têm princípios. Não têm princípios, porque quem quer vender a todo custo não tem princípios. Nós vemos isso nas notícias, em qualquer telejornal, no modo como falam da guerra e ficam 3/4 de hora a dar imagens de guerra e a falar da criancinha que isto e a mãe que aquilo e o pai. Ouçam, histórias dessas na guerra há todos os dias, é por isso que é guerra, não é? E, portanto, o estar a mexer na ferida e a impressionar o público é o apanágio dos média. E, ao fazerem, condicionaram toda a gente a cumprir as ordens. Mas é curioso, Pedro, falar sobre isso da morte, porque temos já há bons meses, e praticamente toda a Europa, mas Portugal principalmente, um excesso de mortalidade que não se sabe porquê, porque os governos, pelo menos o português e penso que nos outros países também, não querem ou não sabem ou não podem investigar. Portanto, tendo em conta aquilo que tu disseste, que realmente a morte é o que vende, como é que justifica que nós estamos a viver um excesso de mortalidade sem precedentes e que nem a comunicação social, os mídia, nem os governos estão muito interessados en explicar el porqué, Jordi? La muerte ha sido un tabú en las últimas décadas, desde hace mucho tiempo, y no se habla de ella. Y lo que está ocurriendo con este exceso de mortalidad que comentas es que también se esconde. Pero se esconde de una manera que es grotesca. Porque en muchos países, y veo que también en Portugal es el mismo caso, hay un aumento extraordinario de la mortalidad esperada por los sociólogos. Cuando se comenta en los medios de comunicación, españoles o ingleses, que son los que miro más, se dan explicaciones absolutamente surrealistas, y nadie indica que si ha habido un producto experimental que ya en los ensayos clínicos generaba más muertes entre el grupo
de personas inoculadas que entre el grupo de control, que tenían placebo, tiene todos los números de ser el principal sospechoso. No tiene por qué ser automáticamente la causa, pero sí que es el principal sospechoso. No hace falta ser Sherlock Holmes para pensar que si al 90% de la población se le ha dado un producto experimental que hay muchas razones para suponer que es tóxico, tanto a través de la proteína Spike como de los nanolípidos, y luego aumenta extraordinariamente las muertes no relacionadas con COVID, pues son muertes que se sabe que no están relacionadas con COVID, y también aumenta extraordinariamente los miscarriages, los abortos espontáneos, y desciende enormemente la natalidad. El principal sospechoso son estos productos experimentales, pero no hay manera. Yo he encontrado las explicaciones más surrealistas. Se podría hacer una cosa tragicómica con ellas en los periódicos. Se puede hablar de todo menos de las inoculaciones como posible causa de esta sobremortalidad. Sim, pronto. Há segundo fator que também pode ter uma importância, que isso já foi dito por muita gente, por mim também, embora a minha voz seja irrelevante no meio disto tudo, que é o facto de, durante pelo menos um ano e possivelmente 2 anos, muitos doentes não foram seguidos, não foram vistos. E se estamos a falar de pessoas com uma cultura média ou com uma cultura sanitária, uma cultura de saúde boa, como suponho que sejam todos os presentes nesta sala, que fazem a sua própria vigilância e que vão ao médico se precisarem, etc. Na verdade, a esmagadora maioria das pessoas, do povo, se quiserem, não é assim. E, portanto, ou estamos lá a tratá-los, que é o que se faz nos centros de saúde, a chamada medicina de prevenção, os cuidados primários de saúde, isso fechou. Fechou por ordem superior, porque o que importava era tratar o Covid, como sabem, e fechou e continua fechado porque os médicos assim o quiseram. Porque desde o momento em que és um funcionário público e te pagam o mesmo, quer trabalhes, quer não trabalhes, olha, se não trabalhares não é pior. É certo que depois morrem as pessoas, mas isso nunca se conseguirá provar, pois não? Nunca haverá responsáveis. Esse é um ponto. Porque é sempre muito difícil comprovar efeitos laterais de fármacos. E, portanto, eu nunca direi em público foi por causa de terem administrado as vacinas que aconteceu isto ou aquilo. Eu nunca o direi. Por amor à ciência, digo. Por amor à ciência e por honestidade, tal como eu a entendo. Não posso dizer isso. É evidente que é um suspeito, como diz muito bem o Jordi. Sim, é um suspeito. Há suspeitas. Isto da atitude dos médicos e do fecho dos cuidados básicos de saúde é um fator também muito importante e foi uma péssima decisão. E os responsáveis vão escapar impunes. Mas tu achas que é um assunto que devia ser investigado? Isto do excesso de mortalidade? Claramente. Eu também tenho os meus suspeitos, como é evidente. Sim, mas o que é estranho realmente é ninguém está interessado nisso, por isso é que eu estava a falar há pouco dos mídias não prosseguirem com esta... Sabes porquê? Porque tudo o que seja mexer nisso é admitir um falhanço político, um falhanço de decisões políticas, quer aqui, quer nos outros países, quer a nível mundial, não é? Portanto, ninguém está interessado em explorar as razões pela qual falhou. Se há ali um sinal de que falhaste... Jordi, achas que mantém-se uma pós-verdade porque tem-se medo de se admitir o erro? Pero esto es un fallo de unas proporciones extraordinarias. Es un fallo que afecta a la salud de la mayoría de la población. Y, por tanto, una cosa es que tú te hayas equivocado y lo corriges, pero esto es un fallo sin precedentes. Entonces, cuando estabas hablando, es cierto que el hecho de que se cerraran los centros de salud evidentemente tiene un impacto en la salud de las personas, pero tenemos diversos indicios. Uno es que ha habido muchos casos de autopsias que se han realizado en los que el médico forense ha determinado que efectivamente sí que era la vacuna. Tenemos autopsias. Luego tenemos los indicadores como los sistemas de alerta ante efectos secundarios, como por ejemplo el sistema de Estados Unidos, el VAERS, en el cual hubo un aumento espectacular sin precedentes de los efectos adversos asociados con las vacunas, las llamadas vacunas, inoculaciones experimentales, porque vacunas creo que son otra cosa, ¿verdad? Pero también ahora ha salido a la luz como en el verano de 2020
o sea, antes de que existan estas inoculaciones, ya el gobierno norteamericano está preparando un sistema de seguimiento porque prevé que habrá muchos efectos secundarios, ¿no? Y acaban siendo mucho mayores de los que ellos preveían. O sea, tenemos autopsias, tenemos indicadores de estos sistemas de seguimiento, como el VAERS y muchos otros, o el sistema europeo. Y luego tenemos el hecho de que muchas personas conocemos a alguien que estaba perfectamente bien de salud o tenemos amigos de confianza que saben de casos personalmente de una persona que estaba perfectamente bien de salud, no tenía ningún problema previo y una semana después de la vacunación tiene un coágulo, ha de ir al hospital y en algunos casos fallece. Esto hay muchas familias que lo han experimentado. Entonces, una de las cosas que se puede hacer ante este clima de posverdad es fiarnos de lo que nos dicen las personas de confianza. O sea, si un buen amigo, que tú sabes que no te va a engañar, ha visto esto, pues bien, toca creértelo. En cambio, lo que nos llega de arriba cada vez más es sospechoso. Y con esto también, antes has comentado la inteligencia artificial. La inteligencia artificial lleva al extremo esta posverdad porque podemos entrar en un mundo de fake everything. Porque cualquier persona se pueden coger imágenes de ella con su voz y hacer que diga exactamente lo contrario de lo que piensa y que circulen vídeos en los que se dice exactamente, por ejemplo, el día antes de unas elecciones. Pueden salir una serie de políticos con unas imágenes fake diciendo lo contrario de lo que piensan. Ya no hay manera de distinguir qué es verdadero y falso, ¿no? En cambio, sí que nos podemos fiar de las personas que vemos cara a cara. Já vamos a essa parte da inteligência artificial, que era algo que também queria explorar, mas Pedro, disseste há bocadinho que tinhas uma voz irrelevante, mas houve uma altura que tiveste uma voz relevante, porque escreveste um artigo no Público que depois foi despublicado. Por isso, relevante isso? Isso foi um momento em que fiquei demasiado relevante. Incómodo, se calhar, não? Sim, pronto. Isso foi um pouco ridículo, tudo aquilo, porque publicaram um artigo e depois despublicaram, que era um termo que não existia. Que foi já agora, Pedro, explica só o que era o artigo, só para quem não está a par disso. Em 2021, eu já disse isto ao Jordi na viagem, em 2021 eu fui publicando alguns artigos no Jornal Público, que estavam muito contentes com os meus artigos, porque eram artigos críticos das políticas, portanto, um pouco contra a gestão do Covid, mas, por outro lado, eram artigos educados e elegantes, portanto, o público podia dizer, pronto, temos aqui também as vozes discordantes, estamos a dar espaço a toda a gente, isto é um jornal democrático. O que aconteceu depois foi que em junho e julho e em agosto gerou-se a questão das vacinas nas crianças. E aí eu fui frontalmente contra e um pouco violentamente contra, e então eles acharam que eu estava a afrontar o governo. E isso é um pecado mortal, como sabem. E, portanto, imediatamente tiraram, com medo que o governo se ofendesse, foi o que eu percebi. O termo da despublicação. E daí a despublicação. Já que se falou das vacinas, eu faço um pequeno parênteses, desculpa, para dizer, tenho que dizer isto. É assim, eu sou totalmente a favor das vacinas, todas, menos esta. E porquê? Porque esta foi-nos dito logo no início que seria preciso 2 anos para termos uma vacina. E ela apareceu ao fim de 6 meses. É evidente que saltaram passos na sua investigação e na sua aprovação. Dizem, foi todo o mundo a investigá-la. Não é verdade. Para tudo é preciso tempo. Portanto, disse-o na altura, e temos que ter noção disto. Na altura eu disse, espero que corra tudo bem, espero que esta vacina funcione. Mas se não funcionar, se houver problemas, se começar a morrer gente por causa dela, ninguém pode dizer, é uma surpresa. Não, não é uma surpresa. Em qualquer fármaco, ou se estuda convenientemente, ou coisas erradas podem acontecer. Portanto, eu gostava só de dizer isto para distinguirmos bem que eu não quero entrar num discurso anti-vacinas, porque não é o meu discurso. Estamos a falar deste caso específico, está bem? Isto também é posverdade. O feito que el hecho de que una persona que se opone a una inoculación en concreto automáticamente se le ponga la etiqueta de antivacunas. Sí. O negacionista. Sí, sí. Es una persona que está mirando con atención, con rigor a los hechos. E, Jordi, tu também tiveste alguma noção que a tua voz era irrelevante?
Bueno, en mi caso lo que ocurrió fue que fui invitado a un programa de prime time de la televisión catalana, el programa que se ve más a la hora de cenar, sobre este libro, Pandemia y posverdad, la versión catalana de este libro. Y el libro empieza hablando de cómo las personas nos estamos sintiendo cada vez más como robots y ya en cambio a los robots les estamos dando cualidades más humanas, ¿no? Entonces el entrevistador pensó que yo iba a hablar de robots, etcétera, pero yo desde la primera pregunta ya empecé a denunciar el pasaporte COVID y todos los elementos orwellianos que estaban ahí sucediendo. Entonces fue muy interesante porque el presentador se quedó como completamente desconcertado, y esto era en directo, porque antes de ir a la entrevista le pregunté, ¿esto va a ser en directo? ¿No? Vale, como es en directo, me tomé una ducha fría para ir allá. Y sí, como si fuera una final de una competición deportiva, venga. Y entonces, por ejemplo, me preguntaba, entonces tú eres antivacunas. Y yo le dije, no, si esto no es una vacuna, esto es una inoculación experimental que se ha toreado los ensayos clínicos, Entonces, bueno, fue una situación muy interesante. El programa continuaba durante media hora más con una serie de invitados, políticos y personas famosas, ¿no? Y entonces, lo que me contaron, luego lo vi, es que todos estaban como desconcertados porque fue la primera vez que alguien había roto la narrativa oficial del COVID en televisión, en la televisión pública, ¿no? ¿Eso fue cuándo? Esto fue el 18 de enero, porque lo recordaré toda la vida, de 2022, sí, poco después de la publicación del libro. Y fue muy interesante porque el periodista, que es un gran profesional, cuando acabó la entrevista, se levantó y me dijo, ya te lo has montado bien. No sé qué expresión sería en portugués, ¿no? Pero ¿Te lo has montado bien? Sí, es como que, has sabido jugar bien. Sí. Has sabido encontrar el lugar desde el que chutar la pelota, ¿no? Entonces, bueno, esa entrevista luego circuló como la pólvora, con subtítulos en español, en inglés, en italiano, creo que también hay subtítulos, y hizo que pues, me invitaran a muchísimos sitios. Y hay gente pues, que me ha dicho que si no fuera por esa entrevista, se habrían vuelto locos. O sea, había personas que no tenían nadie con quien pudieran compartir sus sospechas sobre lo que estaba ocurriendo. Porque muchos de nosotros teníamos la suerte de tener compañeros con los que podíamos compartir, pero había personas que toda su familia, todos sus compañeros de trabajo, todos sus amigos decían, no, pero tú estás loca, hay que llevar mascarilla, hay que estar... Entonces esas personas me lo han dicho varias veces y es una cosa que, pues, que me llega al corazón, ¿no? Que dijeron, si no fuera por tu entrevista me hubiera vuelto loca, ¿no? Entonces, bueno, creo que ese es el extremo al que se ha llegado, de ataque a la salud mental de las personas. Como sabéis, se han disparado las depresiones, los suicidios y la ansiedad, pero también ha habido un ataque a nuestro sentido de realidad, a nuestro sentido de orientación en el mundo. Es como que nos destruyen los mapas y ya no sabemos, y nos dicen que 2 y 2 son 5. Sí, un poco esta es la situación. De repente todos tus amigos y toda tu familia se cree que 2 y 2 son 5 y tú te acuerdas que 2 y 2 son 4. Pero claro, como todo el mundo está diciendo que 2 y 2 son 5, empiezas a dudar. Y si todo el mundo te dice, estás loco, igual te crees que sí que lo estás. Esto es un mecanismo que se utilizaba, por ejemplo, en la Unión Soviética, de poner a los disidentes en psiquiátricos para que se sintieran locos. Y ha pasado con al menos 2 disidentes de COVID en otros países, que se les ha encerrado en psiquiátricos. O sea que el ataque a la salud mental tiene muchas dimensiones. Tu também percebeste isso, Pedro, que a parte da saúde mental das pessoas estava afetada pelo facto de se calhar tinham dúvidas, mas não conseguiam tê-las, porque, por exemplo, não tiveram uma voz como a do Jordi cá em Portugal a levantar essas questões num prime time? Bem, eu não contactei muito com esse género da realidade. Tive muitas pessoas que me contactavam para pedir um esclarecimento e tirar dúvidas, e houve muita gente que se manifestava satisfeita por ver alguém também dar eco às suas dúvidas, às suas suspeitas. Mas propriamente o efeito sobre a saúde mental eu não posso dizer qual foi, mas acredito que sim, que realmente fosse um problema sério, porque a pessoa não consegue estar permanentemente a ir contra os que estão à sua volta. Aliás, houve um grande número de relacionamentos, se quiserem, que também sofreram com isso, precisamente por isso, porque geraram-se conflitos entre modos diferentes de ver a realidade. Aliás,
aqui para o Jordi, quando se fala de verdade, do que é a verdade, havia até uns filósofos que diziam que a verdade há várias versões da verdade, são apenas versões. Sí. Bueno, con esto entraríamos en temas más filosóficos. O sea, una cosa es que haya... Só um pouquinho. Sí, una cosa es que haya una pluralidad de verdades y que una misma verdad puede sonar, tiene matices diferentes si la dices en portugués, en español o en inglés. Toda verdad tiene un contexto cultural, lingüístico, histórico. Bien, pero eso no significa que todo sea exactamente lo mismo, porque el precedente de la posverdad es lo que se llama el posmodernismo, que ha llevado a creer que todo es absolutamente relativo, y no todo es hasta cierto punto relativo, pero no absolutamente relativo. Es decir, tú como médico pues puedes conocer diversos tratamientos para una enfermedad. O podemos ir a diversos médicos distintos que nos recomiendan diferentes cosas y todas ellas tal vez funcionan, pero no significa que todo tratamiento al azar vaya a funcionar. Entonces, el mundo moderno ha superado las situaciones en las que había una verdad absolutamente única y nadie podía disentir. Aunque ahora parece que vamos a volver a esa verdad única y al pensamiento único. Queremos pluralidad de perspectivas. Cada persona es única e irrepetible y cada persona tiene que tener sus propias opiniones. Eso es lo que nos hace personas, tener nuestras propias opiniones, sean las que sean. Pero irse al otro extremo y considerar que no hay ningún tipo de verdad y que no hay ningún norte y ningún sur, es decir, antes te decía, ¿no? Hay muchos nortes. Hay el norte de Portugal, hay el norte de Islandia, hay el norte de Noruega, hay el norte de Canadá. Hay muchos nortes, pero los nortes, y todos ellos son distintos, pero no tienen nada que ver con el sur. Hay que saber poner las cosas en su contexto, claro que sí, pero no todos los contextos son equivalentes. Y por tanto hay buenos médicos, hay médicos mejores que otros, hay músicos mejores que otros, hay políticos mejores que otros, hay personas mejores que otras en el fondo, aunque cueste reconocerlo, pero hay estudios que indican que en el mundo de hoy hay un 4% de psicópatas, que son personas que no tienen ninguna empatía y no les importa para nada el daño que pueden hacer a otras personas. Y lo que ocurre es que el poder atrae precisamente a estas personas. Y en muchos casos, si tú tienes un poco de empatía y de corazón y de ética, no podrías estar presidiendo pues, una multinacional o un gobierno o un determinado núcleo de poder. Entonces, parte de nuestro problema es que el sistema favorece a las personas sin empatía, con una mente muy calculadora, psicópatas. Y las buenas personas de la calle nos vamos quedando a veces un poco fuera de juego. Y sin embargo la calle tendría que ser nuestra, el gobierno tendría que estar al servicio de la gente normal. E daí, Pedro, já há bocadinho o Jordi falou, e é algo que ele fala muito nos livros dele, que é sobre a questão do entretenimento, da distração. Tu achas que isso também contribui para que as pessoas tenham uma percepção diferente do que é a verdade? Que criem esta sua própria pós-verdade, que estejam... É evidente que o entretenimento, o mergulho no mundo virtual, afasta da realidade, faz-nos esquecer a realidade, quase que dispensamos a realidade se estamos só focados no virtual. Em tudo isto, se me permites, o Jordi falou agora houve um tempo em que a verdade era uma e agora já não é, e se calhar eu nisto vejo uma coisa que eu gosto de falar, que é um ciclo, sabes? Porque nós temos uma vida, vivemos 50, 75 anos, 90, temos um ciclo de vida e o que nós testemunhamos é relativamente pequeno em termos de história, sabes? E as coisas vão mudando, às vezes, com uma lentidão maior. E então, eu vejo, por exemplo, que no pós-guerra, a geração dos meus pais, pessoas que agora já estão a desaparecer, basicamente, eram muito defensores da ordem, da verdade, da estabilidade. A nossa geração, Carlos, a nossa geração, defendeu muito mais a aventura e a tolerância e a diversidade de opiniões, coisa que os nossos pais não encaravam muito bem, não é? E agora, esta nova geração, se calhar agora neste princípio do século, está a querer de novo uma verdade única. Uma verdade única. A tolerância para com as opiniões está cada vez menor. Cria-se uma pós-verdade, se calhar?
Disculpa, yo creo que no es tanto la nueva generación que busca la verdad única. Creo que no surge de los jóvenes, sino que surge de estructuras de concentración de poder que sí que nos llevan hacia aquí. Yo creo que la evolución natural era hacia un mundo más libre, un mundo de personas más autónomas. Eso es lo que hubiéramos esperado hace 10 años, que íbamos hacia un mundo más libre. Y lo que ha ocurrido de repente es que con el COVID se instalan en las sociedades occidentales elementos orwellianos. Es decir, Orwell servía muy bien para describir, por ejemplo, China, la China contemporánea. Y Huxley servía para describir el mundo capitalista, lleno de distracciones. Lo que ocurre con el COVID es que el mundo capitalista huxleyano empieza a tener elementos orwellianos cada vez más, al mismo tiempo que China también va aumentando su mundo de distracciones. Con lo cual hay una fusión de ambas distopías y hay muchas personas que han recomendado explícitamente, personas poderosas, que sigamos el modelo chino, porque China ha sabido gestionar muy bien el COVID, que eso es otro misterio. Un país de 1.450 millones de personas que oficialmente creo que a día de hoy tiene 6.000 muertos o 7.000 muertos por COVID. Y empezó allá. Esto aquí alguna cosa no cuadra, ¿verdad? Entonces hay personas que dicen, no, claro, esto es la prueba de que el sistema chino funciona. Depende dos testes PCR que fazes, porque cá a gripe desapareceu. Não é? Aqui não houve gripe. No ano anterior a gripe tinham morrido 3.000 portugueses de gripe, no ano seguinte morreram 0, números oficiais, 0. Não é possível. Quem acredita nisto... Então países como a Tanzânia, que passado poucos meses do início do Covid, resolveu não, a gente não vai apresentar dados nenhum, portanto ninguém sabe o que é que aconteceu na Tanzânia, por exemplo. Portanto, lá está, é uma verdade que também não se percebe qual é. Tu falaste há bocadinho, Pedro, na questão cíclica, de que nós estamos a viver um ciclo da história onde as novas gerações estão à procura novamente de uma verdade. Resumidamente foi isto. Concordas com esta visão, Jordi? Tendo em conta algo que eu queria começar a introduzir nesta conversa, que é para depois dar a palavra ao público, tendo em conta a inteligência artificial, que eu acho que tu foste excelente na forma como exemplificaste. Há as fake news e agora há fake reality, a realidade falsa. Portanto, será que é possível ter um ciclo, tendo em conta a forma como a inteligência artificial está cada vez más presente para definir esta verdad? Para mí la inteligencia artificial, más que ser parte de un ciclo, crea un mundo completamente nuevo. También quiero aclarar que para mí no es inteligencia. Inteligencia implica entender, comprender, implica conciencia, experiencia. Para mí la inteligencia artificial es tan inteligencia como una flor artificial es una flor. Una flor artificial la ves a 20 metros de distancia y dices, oh, qué bonita. Si te acercas y la tocas y la hueles, dices, oh, esto no es una flor. Entonces, la inteligencia artificial parece inteligente. Tú pones en el traductor de Google un poema de Pessoa, que te lo traduzca al inglés, y seguramente lo traducirá fatal. Pero suponiendo que entendiera, que alguna línea del poema de Pessoa fuera correcta, el traductor de Google no ha entendido absolutamente nada. Un traductor humano sí que entiende, pero el traductor de Google simplemente, mecánicamente, o sea que no hay inteligencia. Por tanto, como no hay inteligencia, pero ya se ha establecido el término el acrónimo de IA, AI, Artificial Intelligence, yo lo que propongo es leer el acrónimo IA no como inteligencia artificial, sino como invasión algorítmica. Porque es una invasión de nuestra privacidad, es una invasión de nuestros trabajos, es una invasión de nuestras relaciones. Y es una invasión con la cual tenemos que estar muy alerta. Y ya que Pedro ampliaba el zoom, la perspectiva, si ampliamos la perspectiva todavía más, me gustaría decir que la cultura occidental tiene dos grandes raíces. Atenas, de la que nace la filosofía y la ciencia, y podríamos resumirlo con la idea del valor de buscar la verdad, y Jerusalén, de donde viene la religión cristiana, que podríamos resumirlo con la idea de hacer el bien, de la bondad. De algún modo podríamos, generalizando muchísimo, naturalmente, decir que Occidente había crecido con estos dos valores ideales de la verdad y hacer el bien. ¿Y qué ocurre? Llegamos a un mundo de posverdad y de consumismo, materialismo y de egoísmo total. O sea que alguna cosa muy profunda hace que el norte que tenía la civilización occidental de avanzar hacia una sociedad cada vez más libre, más cercana a la verdad
y más buena, ese ideal se ha ido corrompiendo y ahora lo que ocurre con la inteligencia artificial es que se corrompe hasta el punto de que estamos empoderando a las máquinas y desempoderando a las personas. Y por tanto, aquí es necesario cambiar de ciclo completamente y cambiar la manera como tenemos organizado este mundo, porque es un mundo que no favorece a las personas y en cambio favorece a las máquinas y a la concentración de poder. Sim, favorece a concentração de poder, favorece as máquinas e favorece a concentração de pensamento, para um pensamento único. Porque, mais uma vez, o caminho de tolerância e da diversidade que fomos percorrendo nos últimos 50 anos, se quiserem, agora afunilou-se. E o politicamente correto tomou conta de tudo. Tudo o que eu possa dizer agora, se não for politicamente correto, meus amigos, estou feito ao bife, como se costuma dizer, não é? Portanto, este afunilamento para uma verdade que não tem discussão, já verificámos também no Covid. Portanto, a pós-verdade, esta verdade que não importa ser realmente verdadeira ou cientificamente verdadeira, mas é para que as pessoas a sigam. Agora também observo isso noutros temas, em que é proibido discordar. É proibido discordar da guerra da Ucrânia, é proibido discordar da eutanásia agora também, é proibido discordar da ideologia de género, é proibido discordar de tudo, porque para tudo isso eu já vi isto dito a meu propósito a respeito de um destes temas, sou um novo negacionista num outro tema, quando eu apenas estou tranquilamente a exprimir a minha opinião. E exprimir tranquilamente a opinião foi algo que em Portugal temos e na Espanha temos desde os anos 70 como adquirido. Estamos aqui porque temos essa liberdade de falar e é algo que nos querem tirar. Jordi, Jordi e Pedro, e metem neste grupo de situações de que não se pode contestar nada as alterações climáticas? Acham que faz parte también de esta posverdad? Mi primer trabajo fue como editor de una revista de ecología y por tanto tengo mucha conciencia de cómo estamos deteriorando o destruyendo la biosfera de múltiples maneras. Y eso incluye que afectemos también al clima. Ahora bien, es muy sospechosa la manera como se reduce todo problema ecológico a las emisiones de CO2. El estudio que yo considero más fiable sobre la situación de la biosfera está producido por el Stockholm Resilience Center, que ya produjo un gran estudio sobre los principales problemas de la biosfera en el año 2009, creo recordar. En su actualización del año 2022, entre los principales problemas de la biosfera, el cambio climático es el quinto o sexto problema de la biosfera. O sea, mucho más graves son desaparición de especies, destrucción de ecosistemas, cómo afectamos el ciclo del nitrógeno y el ciclo del fósforo, la poca disponibilidad de agua para ciertos bosques, etc. Y sobre todo, lo que ese estudio llama novel entities, nuevas entidades, es decir, sustancias que nunca existieron en la biosfera y que la biosfera no sabe cómo gestionar, porque el CO2 ha existido desde siempre en la biosfera y de hecho los bosques se alimentan de CO2. Entonces, ¿qué son estas novel entities? Por ejemplo, los microplásticos. Los plásticos que utilizamos cotidianamente, en muchos casos acaban en el océano, se descomponen en partículas microscópicas y esas partículas microscópicas, a través del aire y de la lluvia, llegan al agua que bebemos, a los alimentos que ingerimos, están en nuestros cuerpos. En nuestro cuerpo cada día entran partículas de plástico. Y la vida no tiene manera de gestionar el plástico, no estaba en la evolución de la vida. Y del mismo modo que está el plástico, hay 300.000 sustancias nuevas que hemos inventado desde la revolución industrial. 300.000 sustancias que en la evolución de la vida no habían existido. No 3 o 4, 300.000. Y la inmensa mayoría de estas sustancias tienen consecuencias tóxicas muy graves. Disruptores endocrinos, muchos tipos de sustancias que afectan profundamente a toda forma de vida y también a los seres humanos. Pero ¿qué ocurre cuando la Unión Europea pues habla de un pacto verde europeo y defiende unos valores de
supuestamente, o cuando los ODS de la Agenda 2030 nos hablan de ecología, de esto no dicen media palabra. El énfasis está en reducir las emisiones de CO2 para que llevemos coches, para vender coches eléctricos y crear macroproyectos eólicos, etc. ¿Y qué ocurre con el coche eléctrico? Pues que en el fondo es mucho más contaminante que un coche de gasolina. Y que la simple producción de un coche eléctrico requiere una enorme cantidad de metales y materiales difíciles de extraer, litio, cobalto, etc., muchos de los cuales están cada vez en menor cantidad. Y, o sea, que es algo que no tiene ningún sentido. Y aparte, la ventaja para el sistema del coche eléctrico es que cuanto más eléctrico, más vigilable, más conectado a sistemas de Internet y, por tanto, todo queda más controlado. Por tanto, cuando nos dicen que la Unión Europea o la Agenda 2030 que están promoviendo la sostenibilidad es una máscara, porque las máscaras sirven para muchas cosas, ¿no? Es una máscara para lo que interesa a la tecnocracia, para promover los intereses de las grandes compañías tecnológicas que cada vez más se van fusionando con los gobiernos en lo que el Foro Económico Mundial eufemísticamente llama colaboración público-privada, ¿no? Que básicamente significa que el poder político ya no se basa en los ciudadanos que votamos, sino que está en la órbita de las grandes empresas, de las 1000 empresas básicamente que financian al Foro Económico Mundial. O sea que hay la sostenibilidad como la salud se convierten en las nuevas máscaras para vendernos lo que el sistema quiere y que lleva a la concentración de poder. Entonces, lo que hemos visto desde 2020 es que al mismo tiempo que se nos obligaba o se nos quería obligar a llevar máscaras, el sistema se ha ido quitando su máscara y cada vez podemos ver más a qué está jugando. Há bocado perguntaste-me das distrações. Eu acho que enquanto tivermos este tipo de distrações destes temas e de outros temas ultramodernos, nos quais nem podemos ter outra opinião, senão a opinião oficial, estamos também realmente distraídos das coisas básicas que realmente nos interessavam, como a educação, a saúde e a justiça, que são as 3 coisas básicas, que era o que nós queríamos que o Governo nos desse. E o Governo não nos dá educação, saúde, nem justiça. É evidente que nos querem distrair com outras coisas, que é para mais uma vez, tal como há bocado no Covid, para não se tornar patente o profundo fracasso de quem gera os nossos destinos. O se nos da una educación que no promueve el desarrollo de personas autónomas con pensamiento crítico, creativas, sino que promueve el desarrollo de individuos que encajen en el sistema. Por ejemplo, el presidente español el año pasado dijo que es muy importante aprender idiomas, pero que el principal idioma que han de aprender los niños y niñas es el pensamiento computacional, para que piensen como máquinas. Si piensan como máquinas, no pensarán como personas. Y así serán ciudadanos obedientes. Y se han invertido 356 millones, creo, en España este año, para promover este pensamiento computacional. Esto va en contra de la educación que todos queríamos. O sea, algo ha ocurrido que los valores de la Ilustración, que supuestamente, ¿no?, pues, igualdad, libertad, fraternidad, supuestamente íbamos hacia aquí, y lo que estamos viendo es que todo esto se está derrumbando y hay unos mecanismos de concentración de poder que son profundamente deshumanizadores. Antes de virmos aqui para esta tertúlia, fiz um bocadinho de turismo com o Pedro e com o Jordi, e no caminho para cá vínhamos a falar sobre a realidade em Portugal e, por exemplo, agora estavas a falar sobre essa questão tudo computadores. Estava a partilhar com o Jordi algo que nós discutimos a semana passada aqui também, que tem a ver com o ensino, e a questão de crianças de 7 anos, no segundo ano de escolaridade, estarem a fazer testes de aferição por computador. É um sinal de que realmente nós estamos cada vez mais a criar uma geração muito ligada à tecnologia e muito pouco a estas conversas como nós temos, não é? Ao confronto de ideias. La semana pasada se publicó un informe de la OCDE, la organización, en el que se mostraba que en el caso de España, por ejemplo, la capacidad lectora de los niños que se evaluaron había bajado 7 puntos respecto al estudio anterior, que creo que era de 5 años atrás.
Y no sé cuáles eran los datos para Portugal, pero en general todos los países había bajado la capacidad de leer de los niños. Entonces, una de las causas seguramente es la pandemia y el trauma psicológico, el reto psicológico que ha significado la pandemia. Pero otra causa evidente es el hecho de que si continuamente estamos distraídos con pantallas, no tenemos tiempo para leer. De hecho, tenemos estudios que muestran que el uso exagerado que hacemos de las pantallas está deteriorando nuestra atención. Cada vez más necesitamos que todo sea más breve. Las escenas de las películas, las conversaciones, tenemos menos capacidad de atención. Está bajando la capacidad de empatía, porque muchas relaciones están mediatizadas por las pantallas. Está bajando la capacidad de esfuerzo, porque si las cosas la máquina ya no lo haces tú. Ahora, por ejemplo, tenemos el ChatGPT, que puede hacer una redacción, que el profesor no sabrá si la ha hecho la máquina o lo ha hecho la persona. Con eso no hay ninguna motivación para que tú te estés pensando cómo vas a escribir esa redacción. Y tenemos también evidencia de que está bajando la inteligencia general de las personas medida por el coeficiente intelectual, que es una medida cuestionable, pero alguna cosa indica. A lo largo del siglo XX había ido subiendo el coeficiente intelectual de las personas. Es decir, el mismo problema de matemáticas o la misma cuestión que se plantea en una escuela, la nueva generación la sabía responder mejor que sus padres. Y eso tenía un sentido porque, bueno, vivimos mejor, tenemos más acceso a la cultura, tenemos más educación, tenía sentido. Desde los años 90 del siglo pasado, en los países occidentales se detecta un descenso de la inteligencia media. Y sobre todo un descenso del grupo de personas, del 5% de personas más inteligentes, que hay en picado. O sea, los que serían los grandes genios, los Pessoa, Saramago, Damasio, etc. Ese grupo de las personas más destacadas cae en picado, de las inteligencias más destacadas. Y eso es algo muy grave. Es decir, ¿qué hay más importante para una sociedad que el desarrollo de las nuevas generaciones y la inteligencia de las nuevas generaciones? Hay una serie de factores que, por las razones que sean, confluyen en estar deteriorando ese capital tan importante que es la inteligencia de nuestros hijos. Sim, Pedro. Eu queria perguntar, não sei se queres ir por aí, mas eu gosto de refletir sobre isto. Nós que somos bombardeados com pós-verdades, como devemos responder às pós-verdades? Nós. Porque eu vi que muitas das pessoas que discordavam da política oficial do Covid, para falarmos outra vez desse caso, também respondiam com pós-verdades. Sim, porque uma coisa é dizermos, não, isto não é... Estão-nos a tentar vender uma coisa que não é verdade, ou vamos pensar se é verdade ou não. Isto é uma atitude interrogadora e reflexiva de quem quer refletir. Outra coisa é atirarmos com as nossas próprias pós-verdades. E isso descredibiliza. Quando se combate as pós-verdades, acho eu, tem que se ter cuidado de manter o nosso compromisso com a verdade. E já agora, só para, não sei se sabes ou não, Jordi, mas o Pedro Girão, juntamente com outros médicos, foram logo muito contundentes, foram muito assertivos, vê se percebes as palavras, na altura da vacinação das crianças, como disseste há bocadinho, e que foi a origem daquele artigo que foi despublicado. O que é que achas que levou médicos como tu, nessa altura, a focarem-se nas crianças? Era exatamente para tentar proteger uma geração que poderá viver permanentemente nesta pós-verdade? Porque aí, cientificamente, a asneira era maior, não é? Porque, quer dizer, há limites, e aí o limite foi ultrapassado. Se vais administrar, seja o que for, a uma faixa etária na qual a doença não fazia nada, é um absurdo. Só estás a provocar os possíveis efeitos laterais, não é? Portanto, era uma coisa que era fácil cientificamente dizer, isso é um disparate completo. Não é? Mas nas próprias crianças, que em Portugal, por exemplo, aquilo que era feito era, quer dizer, um festival de música, tens que te vacinar. Achas que isso criou nestas gerações uma pós-verdade ou uma noção de que têm agora que cumprir com um determinado conjunto de normas e que não podem ser minimamente criticadas? Na altura eu vi muitos jovens quererem ser vacinados assim, para poderem ir a festas, para poderem sair, para poderem ir aos restaurantes. Todos nós vimos isso e foram condicionados nesse sentido, não é?
Eu próprio não pude ir a um concerto porque na altura não tinha a vacina, ou estava atrasada, ou o que fosse. Pronto, queriam obrigar a fazer isso. Bom, tudo isto foram condicionamentos que nos impuseram. Não vejo que só por si... Vejo também isto como uma coisa temporária. O Covid terminou, pronto, ficam as lições para nós, para quem passou por eles, mas ficaram as lições também para os governantes. Sabem até que ponto é que nos podem conduzir, até onde é que nos podem conduzir. Concordas com o Pedro, com o otimismo? Não é otimismo, não é otimismo. Bom, eu sou um otimista incurável, tenho que admitir isso. Pronto. Portanto, já há bocado falei dos ciclos, tipo, pronto, isto vai assim, mas depois vai... Bom, mas não, acho que nos devemos focar nas respostas, voltando ao que eu estava a dizer, devemos focar nas respostas. Que resposta é que nós devemos dar à pós-verdade? E a resposta é... Primero, con el tema de los niños, también para mí es muy relevante el hecho de que una sociedad digna ha de cuidar a los niños. Y esta idea de que los niños pueden infectar a los abuelos, etcétera, que habían de ser como escudos, se llegó a decir que los niños tienen que utilizar a los niños como escudos, es una cosa profundamente antiética. Por tanto, una sociedad que no cuida a sus niños es una sociedad que está muy, muy perdida. Y también, pues, en relación con uno de los temas que planteaba Pedro, una sociedad en la cual cada vez más, cuando un adolescente tiene un problema de no sentirse bien en el mundo, que es una cosa de lo más normal, de que haya momentos de crisis existencial cuando estás creciendo, pues cada vez más se le recomienda como solución inmediata un cambio de sexo, que a veces con consecuencias irreversibles y brutales. Eso también es una manera de no cuidar a la infancia, porque además sabemos que detrás de eso hay unas ganancias económicas de una serie de empresas que promueven estas cosas. Entonces, las soluciones que decía Pedro. Bien, yo una de las cosas que he aprendido, que creo que todos hemos aprendido en estos últimos 3 años, es que el mundo nos está pidiendo que ejercitemos mucho más nuestra capacidad de discernimiento. Algunas personas que he firmado un libro veréis que utilizo mucho la palabra discernimiento, la capacidad de separar el grano de la paja, de ver qué es verdad y qué no es verdad, qué tiene sentido y qué no tiene sentido, qué cuadra y qué no cuadra. Y a menudo para distinguir lo que cuadra, lo que tiene sentido y lo que no lo tiene, no solo utilizamos la mente, sino que utilizamos el corazón. Gandhi dice que la verdad, en el fondo, es lo que te dice tu corazón. También dice que hay que entrenar esa capacidad de escuchar el corazón. No es el primer impulso que te venga, ¿no? Pero si tú cultivas esta escucha interior, Gandhi acaba diciendo, la verdad es lo que te dice tu corazón. ¿Cuándo has conseguido mínimamente tener un corazón bien alineado, digamos, ¿no? No estamos hablando del corazón físico, estamos hablando de lo que muchas culturas han identificado como algo más profundo que la mente racional, que muchas culturas sitúan bueno, incluso la cultura medieval sitúa a menudo en el intellectus medieval, estaba en el corazón más que en la cabeza, ¿verdad? Y también es muy interesante como cuando decimos yo, he sido yo, no decimos he sido yo, me ha pasado a mí, ¿no? Y eso yo le he preguntado a personas pues, de China y de otras culturas, para decir yo, ¿a dónde apuntáis? Y en todos los casos siempre han dicho, aquí. O sea que nuestro sentido más profundo de identidad no es el cerebro, sino que es el corazón. Y por tanto, para navegar en estas situaciones de tempestad, creo que es muy importante tener la mente clara y el corazón limpio. Pedro, eu já percebi que aquilo que tu estás com vontade é de arranjar respostas para esta pós-verdade. Eu vou passar a palavra agora, se calhar, ao público, para ver se alguém consegue dar respostas, que seria interessante, em vez de estarem a fazer perguntas a vocês, o público conseguir dar algumas respostas a estas questões que aqui colocamos. Por isso, muito obrigado a vocês dois, não nos vamos embora ainda. Há alguém que queira colocar alguma questão, algum comentário aos nossos convidados? Ou hoje está tudo... Foi muito difícil este tema? Enquanto vão pensando... Tá. Sim, já se não se importa, vim aqui ao microfone e
e diga o seu nome. E depois... Jacinto Gonçalves, sou médico, cardiologista, internista. Se calhar fala um pouco mais próximo do microfone também. Pronto, assim. Sou médico, Sou médico, tenho especialidades de cardiologia e medicina interna e fui das pessoas que, como o Dr. Pedro Girão, me bati quando houve o problema da vacinação das crianças. Eu, pessoalmente, acho, depois desta vivência de 2 anos, que isto foi um case study que caiu como um doce para as pessoas que têm o poder. Sempre houve a necessidade de dominar as populações. No tempo dos romanos, era a espada. No tempo de Goebbels, foi a palavra. Goebbels tem aquela célebre frase: uma mentira repetida 1000 vezes passa a ser verdade. E o que nós assistimos neste passado recente é uma tentativa de manipulação das pessoas. Os governos transformaram-se no bom pastor. Isto é muito velho. Já Ciro, no século VI a.C., dizia, quando tomava as pessoas: faço isso para vosso bem. O Costa disse ontem: está tudo ótimo. O António Costa é o primeiro-ministro. É o primeiro-ministro. Está tudo a crescer. O Costa transformou-se no nosso bom pastor. O bom pastor só é bom pastor se tem o rebanho. Como é que ele arranjou o rebanho? Metendo-lhes medo do lobo. O lobo está ali. Vem aí morder-vos. Eles aceitam melhor a dentada da cadela do que a morte do lobo. São ambos canídeos. Portanto, o medo serviu para manipular as pessoas. E o Covid, ao contrário do que disse, o Covid não acabou. O Covid continua cá. O Covid, ou as consequências do Covid, estão na vacinação. A minha colega que está com a mesa, a doutora Teresa Mota, publicou uma carta em que alertava as autoridades para o aumento do número de infartos do miocárdio, digamos assim, por índices indiretos. As pessoas que eram transportadas pelas ambulâncias para o hospital. Aumentos maciços. Gostava que a Teresa depois desse mais elementos. Mas, quer dizer, nós pedimos respostas, a carta teve 70 assinaturas, foi mandada ao Primeiro-Ministro, ao Presidente da República, ao Presidente da Assembleia Nacional, aos partidos, etc. Nada. Ninguém respondeu. Ninguém quer saber. Há indiscutivelmente um aumento da mortalidade e ninguém quer saber. Põe-se tudo para debaixo do tapete. Porque agora descobriram que isto era um processo muito fácil de dominar as populações. Basta dizer: vem ali o lobo. Todos vão pôr-se atrás do Costa. É o bom pastor. Portanto, acho que nós temos que acordar. Eu fui à televisão defender o meu ponto de vista, e não calculam a alegria que eu tive quando mães e pais vieram dizer que não tinham vacinado os filhos pelas minhas palavras. Fiquei satisfeito. Não tive, como já ultrapassei a fase da vida pública, não tive, digamos assim, perseguições ou coisas do género, pelo menos não as senti. Mas, de qualquer maneira, mas as pessoas que estão no setor público sentem-no. E o que disse, os médicos agora deixaram de pensar. Não podem pensar sequer. Os médicos têm que cumprir as normas. E, quer dizer, transferiu-se as NOCs que havia no tempo da tropa, agora tem outro nome, é as DOCs, ou as normas de utilização permanente, ou as normas, quer dizer, e não se pode. A medicina nunca foi isso. A medicina sempre foi a procura de soluções, que são múltiplas, várias. E o governo fez erros monstruosos na gestão da pandemia. Esqueceu que havia uma fase pré-hospitalar. Esqueceu que havia fármacos eficazes, como a hidroxicloroquina. Os países que tomam hidroxicloroquina para a malária não tiveram Covid. Em África dizem Covid é doença de branco. Não é de preto, é de branco. E, portanto, em países, inclusive coisas isoladas, Ilhas de Solomão, pessoas que tomavam Covid, não tiveram Covid, por simplesmente.
Mas a vacina continua. A vacina, e nós, o que nós procuramos defender quando não queríamos que as crianças fossem vacinadas, de maneira até a ideia era abaixo dos 30 anos ninguém devia ser vacinado, o benefício era menor que o ganho, porque nós estamos a mexer com o seu genoma. Estamos, como aprendizes de feiticeiro, a meter buchas, digamos assim, nos cromossomas e tudo. Não sabemos o que é que vai acontecer. Sabemos, por exemplo, que há, relacionados indiscutiblemente com a vacina, aumento dos infartos do miocárdio. Sabemos que há aumento das tromboses. Por exemplo, nunca tinha visto, nos meus 50 anos de vida clínica, uma trombose da veia femoral profunda. Está bem que não é a minha área. Mas tinha visto milhares de tromboses da veias superficiais. Mas a mulher de um colega meu, de um amigo meu, teve uma trombose venosa profunda. Depois da vacina. Não foi depois do Covid, depois da vacina. Quer dizer, nós, para matar uma doença, arranjávamos uma outra doença maior. É tudo. Muito obrigado. Gonçalo. Como sempre, muito completo na sua abordagem. Deixo vocês dois, algum comentário que queiram fazer. Eu queria só justificar-me dizendo que o Covid acabou porque acabou por decreto, como sabem, em novembro. Conforme eu tinha previsto, aliás, fui muito atacado porque na altura disse, o Covid há de acabar por decreto quando decidirem que acabou, porque é o que é. E assim foi, em novembro do ano passado acabou, porque foi nesse sentido que eu disse, acabou. É evidente que as consequências perduram. E mais uma vez, o Dr. Jacinto dizia muito bem, as consequências. O problema é, já dissemos isso há bocado, quem é que está interessado em escavar nas consequências? Os próprios responsáveis vão evitar a todo custo que isso se faça. Não é? Portanto, isto é um caminho que, a nível de científico e de investigação, pode ser que se venha a saber. É o que eu posso dizer. Pode ser que se venha a saber quando, se calhar, passar mais algum tempo, quando for possível. Mas até lá não vejo que seja possível, porque qualquer voz que se levante, como o Dr. Jacinto, como a doutora Teresa também está a tentar fazer, e muito bem, arrisca sempre a ser perseguido, a ser rotulado de maluquinho, o que seja. Porque, a ser apoucado, portanto, é muito difícil remar contra uma maré. Temos que esperar, temos que ir afirmando a nossa voz, sem dúvida alguma, e temos que ter paciência para conseguir chegar lá. No nos podemos descredibilizar también. Sí, como muy bien decía el doctor, el COVID ha acabado por decreto, pero las vacunas, las inoculaciones experimentales para el COVID siguen estando recomendadas en la inmensa mayoría de países. No sé si también en Portugal, pero ese producto sigue ahí recomendado para adultos, niños, etcétera. Cosa que también es muy incongruente. Al mismo tiempo... No obligatorias actualmente. No obligatorias, pero están ahí y cuando no tenemos ninguna prueba de que causen mayor beneficio que no daño. Y luego también otras inoculaciones de ARNM están siendo desarrolladas para animales y para personas, para todo tipo de nuevas enfermedades, porque se ha descubierto que es una manera muy barata y muy lucrativa de generar vacunas. Ahora que digo lucrativa, la medicina empezó con este ideal del primum non nocere, primero no hacer daño. Pero el ideal actual de las grandes empresas farmacéuticas es primum lucrari. Primero lucrarse, ganar dinero. Y eso también nos lleva a un mundo que es muy preocupante. Entonces, también en relación con lo que decía el doctor, efectivamente, el pastor nos dice que viene el lobo, pero eso también significa que se nos está tratando como a rebaño, como a ovejas. Y, por tanto, una de las cosas más importantes que tenemos que hacer es ser, tanto como podamos, personas. Y personas implica siempre tener capacidad crítica, tener autonomía, ser tú mismo, ser tú misma. Muito obrigado a vocês. Mais alguma pergunta? Sim. Diga o seu nome no início. Teresa Mel Ribeiro, advogada, já que ninguém faz perguntas e hoje não há o papelinho de sortear, eu aproveito para fazer. Eu gostava de fazer duas perguntas diferentes. A primeira era se nos ajudavam a perceber por que razão é que a geração que hoje está no poder, que não é a geração filha
da tecnologia e da dependência diária e total dos aparelhos eletrónicos. É uma geração que leu livros, que leu jornais, por exemplo, no caso portuguesa e espanhola, que alguns dos livros até que leu às escondidas, mas leu. E, portanto, é uma geração que supostamente se habituou a pensar por si. Porque é que, de repente, é essa geração que alinha neste afastamento da realidade e não só alinha, como a impõe. Porque a designação de pós-verdade é uma designação muito benévola, porque é uma designação que esconde a realidade subjacente, que é da mentira. Quer dizer, quando nós falamos em narrativa, que é uma expressão suave, há uma mentira que é propositada e dolosamente transmitida, orquestrada e transmitida, enfim, por todos os meios. E aquilo que eu gostava de saber é por que razão esta geração que está no poder está a adotar esta postura em relação a todos os temas que já foram aqui falados e que nós conhecemos. O Covid é um exemplo, e eu aqui permito-me discordar do Dr. Pedro Girão. Eu acho que nem todas as pessoas ficaram em pânico, provavelmente 99% das pessoas ficaram em pânico entre março e maio, mas nem todas, porque os dados estavam disponíveis e era só uma questão de olhar para eles. Mas, de facto, há aqui uma intenção e uma instrumentalização de alterar a realidade e eu não consigo compreender como é que há uma geração que o faz ou que se cala perante aquilo que é feito por outros relativamente a esse assunto. Relativamente ao tema da conferência de hoje, pós-verdade e a ameaça à realidade, há um tema que nos nossos países está a percorrer o seu caminho, talvez nos Estados Unidos e na Inglaterra e no resto dos países anglo-saxónicos está mais avançado e que me preocupa muito, que tem a ver com as crianças, tal como a vacinação das crianças foi um tema que nos preocupou a todos, que é a imposição não da autodeterminação da identidade e expressão de género, mas a heteroimposição e a promoção da ideologia de género. E isto tem tudo a ver com a negação da realidade. Aliás, eu sempre achei que no Covid, quanto mais irracionais eram as medidas impostas, mais as pessoas se subjugavam às mesmas, porque não havia uma adesão racional à medida, mas havia uma submissão à medida que não se compreendia, mas que não se ousava questionar. Na questão da imposição da ideologia de género, que em Espanha está a seguir o seu caminho e em Portugal também, já há uns anos, o que está a acontecer é a sexualização das crianças e em vez de se ensinar, como disse, e por acaso num artigo que eu gostei muito da Joana Amaral Dias, o valor da biologia, está-se a ensinar nas escolas que a biologia não tem valor. Perante o silêncio e o calar dos pais, dos políticos, dos médicos, perante a negação da realidade. Há dois sexos, feminino e masculino, há homem e mulher, independentemente das opções e orientações sexuais que os adultos queiram seguir. A alteração óbvia e flagrante da realidade que está a ser incutida nas crianças, ao nível inclusive é do pré-escolar, portanto vai abaixo dos 6 anos, vai aos 3, 4 e 5, e as escolas portuguesas isso está a acontecer. Como é que isto é possível? Como é que nós deixamos que as crianças sejam sexualizadas? Como é que nós reagimos contra isso, contra a infantilização dos adultos e contra esta negação da realidade? A parábola ou a história do rei vai nu, de facto acontece todos os dias no domínio do Covid, das alterações climáticas, da ideologia de género. Como é que se reage contra isso e como é que se dá às pessoas a convicção de afirmarem que aquilo não é a realidade?
Obrigado. Sim. Obrigado. Como é que isto está a acontecer? Como é que esta geração que está no poder vai por aí? Como é que não há vozes discordantes em nenhum partido, basicamente? É porque estão todos feitos uns com os outros. Todos têm a perder. Quem levantar a voz tem a perder. Não é? É uma coisa que me espanta e é por isso que, para dizer a coisa com simplicidade, eu não me revejo em nenhum partido. Porque não vejo, já digo isto desde o princípio de Covid, a oposição em Portugal demitiu-se de ser oposição em nome do interesse nacional do Covid. Isto foi dito. O Rui Rio, para dizer um nome, demitiu-se de ser líder da oposição em nome do interesse nacional. Ele disse-o. E, portanto, nós não temos oposição e nunca mais a recuperamos, entretanto. Portanto, continua sem haver oposição. Porque sempre que vamos ter este tipo de temas que a Teresa citou e muito bem, eu não vejo quem se oponha veementemente em público contra nada disso. Umas vezes estão uns, outras vezes outros, timidamente. E porquê? Porque todos eles querem manter o poder. Aquele desenho que, não sei se foi o Ramalho Ortigão, nessa altura, que era a porca e os porquinhos, sabem? É isso, é tão simplesmente isso. É o que também se poderíamos dizer o sistema político. O sistema político autoperpetua-se e autoalimenta-se e, na verdade, nós podemos vê-los a discutir, mas, na verdade, servem o mesmo sistema. Portanto, essa, para mim, é a explicação porque é que nós vemos isto. E o que é que nós temos a fazer, também dizia a Teresa. Nós temos que continuar a exprimir, a manifestar a nossa voz. Temos que continuar a tentar ter uma voz e a resistir. Obrigado, Teresa. En primer lugar, respecto al tema de la sesión, aclarar que en el mundo de hoy hay muchísima mentira, como muy bien decías, y muchísima propaganda, que es una manera cada vez más habitual de camuflar la mentira, propaganda de muchos tipos. Pero aparte de mentira, posverdad es el hecho de que todo da igual, de que no distinguimos entre verdad y mentira, el hecho de que cosas que son verdad ya no nos importan, o que se nos hace creer que ya no importan. O sea que es algo distinto de la mentira en sí. La mentira es grave, gravísima, y la posverdad, la erosión de la distinción entre verdad y mentira, también es grave. Entonces, yendo a tu pregunta de fondo de por qué esta generación en el poder se comporta de esta manera. Bueno, hay intereses creados, evidentemente, económicos y otros, que inducen en esta dirección. Intereses creados, intereses económicos que influyen a todos los gobiernos y a todos los ministerios. Esto por un lado. Por otro lado, yo lo que veo es que la religión que guía el mundo de hoy es la tecnolatría. Es la idolatría de la tecnología. Es la creencia absolutamente falsa de que para cualquier problema hay una salvación tecnológica, incluido para la muerte, para todas las cosas. Incluso la parte de la mística de las inoculaciones experimentales era que, como son de ARNM, son más tecnológicas y, por tanto, nos llevan a este mundo más transhumanista, etc. O sea que la tecnolatría es algo que posee a las personas que están en el poder. También decía antes que muchas de ellas, o todas ellas en alguna medida, tienen algo de esta psicopatía que impide tener empatía, etc. Pero yendo más a fondo, yo también me planteo mucho qué ha ocurrido aquí, ¿no? ¿Qué ocurre en este mundo que tantas personas inteligentes y buenas personas que a veces conoces caen en creer una narrativa que no tiene ningún sentido? Y entonces se puede hablar de collective delusion, de engaño colectivo. Pero yo lo que veo en el fondo es algo incluso más fuerte, es como una dinámica psicópata del sistema. No simplemente que haya personas psicópatas en el poder, que las hay, sino una dinámica psicópata que está arrastrando a nuestro mundo a barbaridades como esto que decías que está ocurriendo en las escuelas y a todas las otras formas de corrupción de las instituciones, de los valores y de la dignidad de las personas y de la vida. ¿Y qué hay detrás de esta dinámica psicopática? Pues no lo sé, pero sé que tenemos la obligación de resistirla y combatirla, proteger a los niños y niñas, proteger la dignidad de la vida e a dignidade das pessoas tanto como podamos. Obrigado. Há mais alguém que queira fazer uma pergunta? Parece que sim. Ninguém dá respostas, não é? Mas
vão fazendo perguntas. Boa noite, o meu nome é Ana Lopes Galvão e trabalho como advogada. Desde o início estudei logo o tema do Covid, portanto, rapidamente o medo deve ter durado 2 ou 3 dias, porque de facto já tinha as minhas fontes médicas, etc., e pude sossegar os que me eram mais próximos. Ou seja, isto para introduzir a minha questão e aquilo que eu gostava de ver aqui assim refletido, que acho que no final da linha é o mais importante, que é a nossa liberdade. Pode haver várias verdades, não é? Ou seja, há uma verdade, mas depois pode haver várias perspectivas. E no final do dia, eu não estou preocupada com o que é a verdade, porque essa é muito difícil de obter. Eu posso fazer o meu trabalho de casa, ir à procura e depois, com o meu bom senso, chegar a certas conclusões e depois vou ser responsável por aquilo que eu entender que é o que eu devo seguir com base. Agora, se eu não tiver a liberdade para o fazer, nada serve. E, portanto, falou-se aqui muito da verdade, da mentira, mas eu gostava agora que falassem um bocadinho desta parte da liberdade. Porque se à minha volta eu tiver quem me diga vai-te vacinar, ou vai fazer um teste, ou fica em casa, ou se calhar a tua criancinha está a precisar de ir ao psicólogo porque brinca com carrinhos e é menina, ou atenção, não saias de casa porque o nível dos raios UV estão muito altos, tudo bem, podem dizer, mas se eu tiver a liberdade, eu vou para a rua, vou na mesma para a praia, a minha criança não vai fazer isso, ou eu não vou fazer aquilo, aí está tudo certo. E se isso existir, é possível a tal massa crítica, porque nós somos livres também de contactar uns com os outros. O que aconteceu também aqui assim, no Covid foi proibiram-nos de falar uns com os outros. E, portanto, nós sentíamos-nos isolados a pensar, eu sou um maluco, porque não havia a possibilidade do café, do jantar fora, nem com certos membros da família. E, portanto, era este o bocadinho que eu gostaria que acrescentassem aqui à vossa palestra, que é ligar a liberdade com tudo isto. E muito obrigada. Obrigados. Sí, sí. La libertad es el valor fundamental de las personas y yo he intentado transmitir también que cada persona es autónoma, que ha de ser sí misma y ha de poder tener evidentemente la libertad de ser sí misma. Entre los ataques al sentido de la realidad que estamos viviendo hoy en día, también hay un ataque a la misma idea de libertad humana interior, de libre albedrío. Yuval Noah Harari, que en gran medida es el portavoz de muchas de las ideas que la tecnocracia está imponiendo, insiste, como muchos otros insisten, muchas otras personas que tienen palestras, acceso a los medios de comunicación, en que los seres humanos somos simplemente mecanismos. Harari, por ejemplo, dice que todos los seres vivos, incluidas las personas, no son más que algoritmos. Algoritmos. Entonces, bueno, si muere una persona, es que un algoritmo ha dejado de funcionar, no hay ningún problema. O sea, esto es profundamente deshumanizador. A esta invitación a creer que somos simplemente mecanismos y que todo lo que ocurre en nuestras vidas es simplemente el resultado de procesos bioquímicos. Los procesos bioquímicos, en el cerebro o donde sea, son importantísimos. Pero tú haces lo que haces como persona libre. Incluso alguna vez se ha intentado demostrar a través de la neurociencia que no existe la libertad. Y luego se ha comprobado que esos estudios no tenían realmente ninguna base. El experimento de Libet, por ejemplo. Por tanto, es muy fundamental recordar que los seres humanos tenemos esta libertad interior, que es uno de nuestros tesoros principales, y que en toda sociedad que merezca llamarse sociedad, o en toda comunidad humana, es esencial que podamos ser quienes somos. Esa es la tarea principal de cada persona en este mundo, ser quien eres. Y entonces, por lo tanto, claro que sí, que la libertad es algo que hay que ir defendendo tanto como podamos. Sim, e para defender a liberdade, para além, eu já disse 2 vezes, para além de continuarmos a exprimir as nossas opiniões e continuarmos a manifestar as nossas convicções profundas acerca do que é a verdade e do que é o mundo em que vivemos, há uma outra coisa que provavelmente tem que se fazer, que é organizarmos-nos para o defendermos. Porque numa determinada medida, se chegamos a um ponto em que a nossa liberdade é ameaçada, temos que estar minimamente organizados para o defender. Isto não no sentido conspirativo, mas num sentido prático, muito simplesmente.
Porque no momento em que quem manda no país ou quem manda no mundo é um sistema político, eu posso muito simplesmente limitar-me a dar as minhas opiniões fora do sistema, ou, se estiver suficientemente comprometido com isso, posso tentar mudar o sistema, posso tentar participar no sistema, mudando com a minha voz. Claro que isto tudo não é fácil, não é? Nem todos nós o podemos fazer, nem todos somos suficientemente psicopatas para entrar no sistema. Mas a única resposta que eu tenho para dar é: a liberdade é o que temos de mais precioso, realmente. Não podemos calar a nossa voz e não podemos deixar que nos calem. E quanto mais o exprimirmos de uma maneira correta, equilibrada, verdadeira, com o coração, mais hipóteses há de que não nos consigam tirar a liberdade. Eu até me atrevi antes, não sei se mais alguém quer fazer alguma pergunta ou não, mas agora não resisto a introduzir um tema que isto, cara, era outra tertúlia, que é, podíamos falar da pós-liberdade. Neste sentido de que, se calhar, o cidadão comum acha que realmente é livre, porque é livre de ir a um concerto desde que se vacine. É livre de fumar desde que vá para o meio do mar e fume, não é? Porque agora temos cada vez, não sei se em Espanha está assim ou não, mas nós temos cada vez mais restrições em relação ao consumo de tabaco e onde é que se fuma. As pessoas são livres de ir ao supermercado, desde que levem máscara. Mas as pessoas assumem que essa liberdade de movimentos é suficiente. A liberdade de escolher entre Coca-Cola e Pepsi-Cola e de consumir uma coisa ou outra. Isso também varia um pouco conforme as culturas. Já falámos há pouco que a cultura é muito importante nisto tudo. O nosso país é o que é. Há outros países que são um pouco diferentes. Não consegues impor as mesmas coisas em diversos países ou mesmo em diversas zonas de cada país. Há regiões com uma cultura diferente. Para ser um pouco politicamente incorreto, eu também tenho que dizer o seguinte. Todos nós vivemos de alguma maneira numa bolha citadina, numa bolha cultural. Eu tenho o privilégio ou não de sair dessa bolha. Eu todas as semanas trabalho em Lamego, em Viseu, por exemplo, e as pessoas que eu vejo são pessoas que moram a 30 ou 40 quilómetros desses sítios, e são pessoas que não estão na nossa bolha e para quem tudo está bem. A obediência a uma hierarquia antes religiosa e antes política também, mantém-se. São pessoas que não sabem o que estão a fazer quando vão fazer um exame médico. Vim cá porque a minha médica mandou. Que remédios toma? O meu marido é que sabe, a minha mulher é que sabe, o meu filho é que sabe. Não sabem nada. Quando nós temos uma percentagem da população que seguramente ultrapassa os 50%, que não sabe que remédios toma, que não sabe porque é que vai fazer um exame, é um povo submisso. Portugal sempre foi especialmente submisso, culturalmente, hierarquizado. E essa parte cultural é muito importante para explicar o que se passou também entre nós. E, portanto, não podemos perder de vista que uma coisa é estarmos a falar disto aqui e outra coisa é tentarmos explicar isto às pessoas, à maioria das pessoas, que não o entenderão. E, portanto, a liberdade tem que continuar a ser defendida por nós, que estamos nessa bolha, mas temos que saber a quem nos dirigimos. Mas nós tivemos aqui um outro fenómeno que foi muito curioso e que desde a primeira hora eu fui reparando no meu círculo de influências e depois fui comentando e de facto houve outras pessoas também que chegaram à mesma conclusão, que foi os supostamente mais académicos, mais informados, mais doutorados, eram os que mais seguiam as regras a direito e que não questionavam. E depois, fora da grande cidade, o senhor que me vendia a fruta, olha que isto é muito esquisito, porque eu estive no hospital. Pronto, portanto, temos isso que o Pedro está a dizer, mas depois também tivemos esta outra coisa extraordinária, não é? Como é que estas pessoas que supostamente estudaram mais, estão habituadas a questionar, a pensar sobre os assuntos, vem um chorrilho de disparates, não, isto é para fazer assim e não vamos alterar.
Sí, esto es verdad y lo hemos constatado muchas personas, que gente que tiene muchos estudios, que están en la universidad, que no tienen ningún riesgo inmediato, cayeron en la narrativa convencional, y en cambio carpinteros, agricultores, camioneros, etcétera, que son personas que viven más en contacto con su cuerpo, viven seguramente más en contacto con la realidad inmediata, porque hay muchos académicos que viven en un mundo de abstracciones y saben mucho, pero están en un mundo de abstracciones. Son personas que viven más conectadas con la tierra y con el cielo, con el cuerpo. Tienen más, digamos, sentido común. Pues sí, muchos de ellos lo vieron inmediatamente. De algún modo, hay una parte de la intelectualidad que está en una burbuja y no ve las cosas. Y una de las cosas más extraordinarias que han ocurrido es que, por ejemplo, grandes intelectuales de izquierdas, que han sido siempre muy críticos con el poder, cuando ocurre esto, pues caen en la narrativa oficial. Noam Chomsky, que tiene un libro que se llama Manufacturing Consent, fabricando consenso, sobre la propaganda, sobre cómo la propaganda se influye. Bueno, Chomsky no tuvo nada crítico que decir sobre lo que estaba ocurriendo, al contrario. Y todos los grandes intelectuales que han leído a Foucault, etcétera, etcétera, muchos de ellos se lo creyeron de arriba abajo. Eso también dice algo de una cultura que apuesta tanto por el conocimiento intelectual desligado del cuerpo, del corazón y de la realidad. Entonces, si volver a la realidad también implica esto. Una realidad en la que sempre hemos de recordar que somos livres. Bem, eu roubei uma pergunta, não é? Fiz mais uma. Mais alguém quer colocar alguma questão? Aqui, ó, tem aqui mais uma senhora. E depois cá ficamos por aqui, já estamos com... Eu nem sei que horas são. 9 e 10. Estamos no... Boa noite. Eu sou Ana Maria, sou professora do ensino secundário e eu não é bem uma pergunta, é mais quase sublinhar algumas coisas que aí disseram e agora saltei exatamente com esta observação de eu estar rodeada de pessoas que se dizem detentoras do conhecimento, nomeadamente meus colegas professores, assim como de médicos e investigadores, e o facto de eles aceitarem todos os ditames que saíam da narrativa oficial sem questionamento algum, eu atribuo a isso o facto de a educação ser muito académica, em que as emoções e em que o questionamento do saber não é colocado ao indivíduo. Portanto, o indivíduo, isto é um bocadinho crítica à educação de várias décadas, o indivíduo é bom academicamente porque mostrou o seu saber e, portanto, ele está apto para ser médico, para ser investigador, mas não apto para questionar o saber que lhe foi transmitido em instituições, enfim, consagradas para esse fim. E, portanto, esta inversão da verdade e inversão da realidade apanhou as pessoas, mesmo aquelas que deveriam efetivamente questionar a realidade. E temo que efetivamente o Covid não tenha acabado, entre aspas, portanto esta narrativa vai continuar, e nomeadamente a questão da ideologia de género, eu estou muito preocupada, porque vivo todos os dias a escola e já começa a ser chamada de conservadora e de conspiradora, negacionista, homofóbica, negacionista, que estou a inventar realidades e, portanto, a minha questão é o que é que se pode fazer, não é? Porque o ambiente é todo aversivo, apesar dos professores estarem em grande luta e eu estou nas lutas, não nego as lutas, mas a questão vai exatamente para a educação. Que educação, visto que a educação é transversal, e apanha desde antes da escola, creches e infantários, que educação é que estamos a dar? Portanto, está um vazio humano completo e, portanto, esta linhas entre a verdade e o que é falso, o que é o questionamento, o que é eticamente correto, as pessoas confundem liberdade com serem funcionais na sociedade, não é? E digamos que é quase um sublinhar do que foi dito aqui,
com alguma preocupação verdadeira e real. E agradeço a oportunidade de trazermos aqui estas discussões. Muito obrigado. Obrigado. Resistir e manter a verdade é algo que cabe a cada um de nós. Por poucos que sejamos, mantém-se essa semente. Sí, yo también quería decir que, bueno, sobre todo, gracias a cada uno de vosotros y vosotras por haber resistido. Porque si no hubiéramos resistido, los pocos millones de personas que hemos resistido en Europa y en el mundo, quizás ya estaríamos en una situación mucho más totalitaria. O sea, por más que cueste, tenemos el deber, diría que es sagrado, de resistir cuando sabemos que una cosa es injusta, que una cosa no tiene sentido. Resistir defendiendo lo que vemos que es verdad, lo que vemos que es digno, lo que vemos que contribuye a proteger pues, a los más pequeños y a la dignidad de la vida en general. Así que, sobre todo, muchas gracias a todos vosotros por estar ahí resistiendo de la manera que sea que podáis resistir. Para terminar, só queria um pequeno comentário, parece não ter nada a ver com isto, mas tem. O Jordi esteve este fim de semana em Fátima, no Congresso sobre Saúde Mental e Propaganda. O Pedro Girão esteve em novembro, penso eu, do ano passado, num congresso ainda maior de 3 dias, também à volta da questão da pandemia. Só em breves palavras, também para fazer um agradecimento também à Marta Gameiro por todo o empenho que tem tido na organização destes congressos. O que é que vocês sentiram? O que é que pode ter saído dessa discussão, desse debate que houve nestes congressos? Essencialmente sai a noção muito importante de que, para cada um de nós, de que não estamos sós. Não estamos sós. Temos um eco nos outros, e isso é o mais importante. É num mundo que tende cada vez mais para o individualismo. Eu acho que é uma das marcas maiores de hoje é o individualismo. Estarmos juntos numa convicção, ajudarmos-nos uns aos outros na defesa dessas ideias. E essas iniciativas da Marta Gameiro, extraordinárias, foram excelentes para sublinhar essa partilha de opiniões resistindo contra todas estas pós-verdades. Sí, ante este distanciamiento social que se ha ido imponiendo un individualismo que conlleva pues, que no nos veamos el rostro, que estemos separados. Es muy importante que de vez en cuando compartamos cosas cara a cara. Y entonces estos encuentros que organiza Marta Gameiro son extraordinarios. Es extraordinario ver personas que han ido resistiendo cada una en su lugar de trabajo, en la escuela, en el hospital, donde fuera. Y es extraordinario pues, conocer a personas que han asistido a este congreso, como mi amigo Andrew, que está ahí atrás, que he mencionado antes, que es un gran investigador en este momento de los Twitter files y otros temas de manipulación que hay en nuestro sistema. Personas de todo el mundo, algunos que venían de Estados Unidos, de Israel, etcétera, que están trabajando desde su experiencia académica del más alto nivel en intentar poner un poco de luz en medio de toda esta oscuridad. Y la realidad es que somos muchos millones de personas en todo el mundo. A veces no nos damos cuenta. Hay mucha gente que forma parte de esa mayoría silenciosa que a la mínima oportunidad se dará cuenta, o ya se da cuenta pero no se atreve a decirlo, de que esto no cuadraba. Y una cosa que es muy evidente es que los que nos damos cuenta de que la narrativa del COVID no funcionaba, cada vez somos más. Cada vez hay más personas que al principio se lo creyeron. Hay algunos que nos lo creímos unos días o unas semanas o unos meses y otros que 2 años después dicen, claro, es verdad, esto no tiene ningún sentido. Tal vez porque ven un efecto secundario de las inoculaciones en su familia o porque van saliendo nuevos datos y van viendo que esto no cuadraba. Cada vez somos más y en cambio no sé de una sola persona que hubiera visto que la narrativa del COVID no funcionaba y de repente diga, claro, era muy importante ponerse mascarilla y estar confinado y tener miedo y inocularse, etcétera, etcétera. No sé de ninguna persona que haya ido en dirección contraria. Todo el mundo va en dirección a donde estamos nosotros. Por tanto, si no hay un nuevo episodio de psicosis colectiva, cada vez vamos a ser más y va a haber un momento de masa crítica que va a hacer que todo gire y que sea evidente
que lo que hemos vivido en los últimos 3 años es el mayor escándalo de la historia de la medicina, es el mayor escándalo de la historia de la ciencia y es el mayor escándalo de la historia de la propaganda. Pronto, e resta-me agradecer aos resistentes que estiveram aqui. Penso que não foi de resistir muito, pois não. Acho que foi uma boa tertúlia, por isso acho que quero agradecer, obviamente. A parte dos resistentes é uma brincadeira. Agradecer também ao Artur Santos e ao Francisco Figueiredo, que estiveram na parte técnica, ao Rui Santos e à Fernanda Maio, que fizeram a voz para os vídeos, e à Sandra Ferreira, minha consultora de moda. Isto é uma privada, mas pronto. E, obviamente, agradecer muito ao Pedro Girão pela sua disponibilidade, ao Jordi Pidgem. Ele trouxe livros que aconselho vivamente, o Pandemia e Pós-Verdade e o Técnica e Totalitarismo. Este último saiu no final de 2022. São livros extremamente atuais, onde o Jordi partilha muito destas ideias que esteve aqui muito simpaticamente a falar connosco. Muito obrigado a todos, muito obrigado também a quem esteve a assistir em direto no Facebook da Cidadania 21 e também agradecer ao António Jorge Nogueira e ao Tiago Lucena, 2 pilares também desta associação, e até uma próxima tertúlia da Junqueira. Muito obrigado.